Olá! Nessa nossa conversa, a gente vai mergulhar fundo num código que, segundo a fonte, está escondido nas páginas da Bíblia. Mas olha, não se trata de poesia religiosa, não. A ideia aqui é que isso é um verdadeiro manual de guerra psicológica e domínio pessoal. Sabe aquela sensação de estar dando o máximo, de trabalhar duro, mas parecer que está correndo numa esteira sem sair do lugar? É uma angústia que muita gente sente. A impressão de que tem alguma força invisível segurando tudo, travando o progresso. E aqui vem o ponto central. A premissa básica é que a grande luta não é do lado de fora. Não é contra a economia, o chefe, as circunstâncias. A batalha de verdade, aquela que define o jogo, acontece bem aqui dentro, na nossa própria mente. Então, vamos começar a entender como essa prisão interna funciona e por que ela é tão, mas tão eficaz em manter as pessoas presas. Olha só que interessante esse contraste. A fonte argumenta que a gente tende a culpar o que está fora, a economia, a política, a falta de sorte, mas a causa raiz, na verdade, seria interna, uma mente que não foi treinada, que está rodando com um software cheio de vírus. E essa ideia tem uma base bíblica forte. Essa passagem aqui de Provérbios é clara. A realidade de uma pessoa não é algo que acontece com ela, mas sim um reflexo direto, um espelho exato dos seus pensamentos dominantes. Mas o que seria, então, esse software infectado? Pensa num programa de computador rodando escondido, em segundo plano. Ele opera com base no medo, na sensação de que não tem o suficiente para todo mundo e na crença de não merecimento. E o resultado? Ele sabota qualquer esforço de prosperar antes mesmo de começar. E a coisa fica um pouco mais intensa. A fonte que a gente analisa introduz a ideia de um adversário que se aproveita ativamente desse software mental defeituoso para manter o controle. A estratégia desse adversário é incrivelmente sutil. Não é nada cinematográfico, é uma simples sugestão. É só plantar uma sementinha de dúvida, acho que não consigo, e deixar que a própria mente poderosa da pessoa regue essa semente até ela virar uma floresta inteira de fracasso. É por isso que essa passagem de Provérbios soa quase como uma ordem militar. Ela coloca a proteção da mente, do coração, não como uma boa ideia, mas como a tarefa de defesa mais importante de todas na vida. Certo? Se o problema é essa prisão, então como a gente escapa? Vamos entrar agora na solução, começando pelo primeiro princípio, a defesa ativa e até agressiva da própria mente. Repara na linguagem aqui. Levar cativo. Isso é jargão militar puro. A ideia é tratar o gerenciamento de pensamentos como uma ação de combate mesmo. Um pensamento negativo não é um convidado para tomar um café. É um invasor que precisa ser expulso à força. Mas na prática, como se faz isso? A fonte resume em um processo de 4 passos bem claro. Primeiro, você detecta o pensamento intruso. Segundo, você o desafia. Quem disse? Terceiro, você o expulsa sem cerimônia. E o quarto passo é crucial. Você substitui aquele espaço vazio por uma verdade que te fortalece. Agora, vamos para a segunda parte dessa solução. A ideia de que as palavras que usamos não servem só para descrever o mundo. Elas são, na verdade, as ferramentas que constroem o nosso mundo. Esse ensinamento é apresentado como uma ferramenta poderosíssima. E o detalhe mais importante é, a instrução não é para falar sobre a montanha. É para falar para a montanha. É dar uma ordem direta ao problema. E a diferença é gigantesca, né? De um lado, uma oração que parece uma lista de reclamações, descrevendo o tamanho do problema. Do outro, uma fé ativa, que se vira para o problema e dá a ele uma ordem de despejo em nome de uma força maior. Essa metáfora do leme do navio é perfeita. Explica como palavras que parecem pequenas, que a gente solta no dia a dia sem pensar, estão na verdade definindo o rumo da nossa vida inteira, ou na direção do porto seguro, ou direto para as pedras. Ok, chegamos ao terceiro pilar dessa solução. É a ideia de que fé, por si só, se não tiver uma ação física para acompanhar, não serve para nada. É letra morta. A história de Pedro andando sobre as águas é usada para ilustrar isso de forma brilhante. Onde a tensão vai, a energia flui. Pedro não afundou por causa da tempestade. Ele afundou no exato momento em que tirou os olhos do objetivo e focou no obstáculo. E essa passagem de Tiago é direto ao ponto. Não tem como ser mais claro que isso. A fonte que a gente analisa reforça que o trabalho mental e as palavras não bastam. A ação é o que liga a ignição, o que torna a fé algo real e palpável. Isso leva a uma conclusão muito forte. A ajuda divina, muitas vezes, não vem antes do passo de coragem. Ela vem depois. É preciso pisar na água primeiro. O movimento é a linguagem da confiança.
E com isso, a gente chega ao último desafio, e talvez o mais complicado de todos. Como manter a fé e continuar agindo quando a gente não vê nenhum resultado imediato? A história de Jericó é o exemplo clássico disso. Imagina a cena. Por 6 dias seguidos, eles marcharam e... nada. Silêncio total. A lógica, o bom senso, tudo devia estar gritando que aquilo era uma perda de tempo. A vitória só veio depois de um longo período de esforço que parecia completamente inútil. Então, a proposta é ressignificar a dificuldade. Aquele momento de maior resistência, de maior dúvida, não seria um sinal para desistir. Seria, na verdade, um sinal de que o teste final de persistência está acontecendo e que a vitória está logo ali, na próxima esquina. E a gente encerra com essa pergunta, essa provocação. É um desafio para aplicar esses princípios àquelas muralhas da vida que parecem impossíveis de derrubar. Qual delas pode estar esperando só mais um passo, mais um grito de certeza para finalmente vir abaixo?